Hoje, no Contracorrente, o José Manuel Fernandes vai até Viana do Castelo. Bom dia, José Manuel. Junta-se à reportagem do Observador. Bom, eu gostava de me juntar, gostava de estar em Viana do Castelo para apoiar a resistência dos últimos moradores do prédio Coutinho. Porque aquela mão cheia de velhos, enfim, são pessoas bastante idosas, que se recusam a sair das suas casas, devolve-me alguma esperança nos portugueses. Devolve uma esperança que nem todos se vergam perante aquilo que é uma injustiça, de que nem todos aceitam o que é o autoritarismo e as arbitrariedades do Estado. Mas, no fundo, que há fracos que batem o pé aos fortes. Sim, mas houve uma decisão judicial e os moradores, até ao momento, já perderam todos os recursos. Até ao momento, mas não sei se perderam todos porque ainda há alguns processos a decorrer. Mas, independentemente disso, a verdade é que os métodos que o Estado usou, o Governo e a Câmara, em muitos aspectos, foram kafkianos. É bom fazer um pouco da história daquele prédio. Ele foi construído há 45 anos. Construído legalmente. Foi vendido legalmente. Durante 25 anos não aconteceu nada. Aquilo foi a casa de 300 pessoas, mais de 100 famílias que ali aplicaram as suas poupanças. Tudo estava bem, até que um certo Presidente de Câmara e um certo Ministro do Ambiente entenderam que um prédio era um mamarracho e tinha de vir abaixo. A partir desse momento, os direitos dos moradores passaram a ser nada, passaram a ser espezinhados. O argumento é que o prédio tem 3 andares, fica no centro histórico de Viana do Castelo e que por isso nunca devia ter sido construído. Eu sei que esse é o argumento e até se calhar posso estar de acordo. Isto é, todos podemos ter nossas opiniões estéticas sobre o Pedro Coutinho e eu, pessoalmente, até preferi que ele também nunca tivesse sido construído. Eu também há outras coisas que não gostava de ver construídas. Muitas outras coisas. Mas a verdade é que foi. E foi legalmente. E vivia lá a gente. E por isso é que importa saber se as preferências estéticas de um autarca e de um ministro valem mais do que os direitos de quem investiu as suas poupanças na casa dos seus sonhos. Mas importa também lembrar que as modas estéticas mudam. Quando o prédio Coutinho foi construído, não era nenhum amarracho. Aliás, eram nesses anos que em Lisboa se construíam as torres nos Olivais e em Chelas, ou que no Porto se erguiam as famosas torres do Aleixo. Era assim que se fazia na altura. Era até quase um exemplo de modernidade. Exatamente. Depois vieram outras modas, vieram outros valores e vá dizer que o Pedro Coutinho é um amarracho. Curiosamente, hoje parece que estamos a voltar atrás, porque em Lisboa é agora a Câmara que quer construir uma torre na Almeida de Reis. Então estás a sugerir que as preferências estéticas estão outra vez a mudar? Vamos ter mais prédios grandes / mamarrachos? Não sei, até porque as preferências estéticas sempre houve para tudo. O que estou a dizer é que nenhum ministro e nenhum autarca pode impor o seu gosto particular através de decretos de expropriação. E isso é próprio de regimes autoritários e não de democratas. Aliás, foi isso que Salazar fez na Alta de Coimbra ou até fez no Martim Moniz aqui em Lisboa, por exemplo. O que também é próprio de governantes mais preocupados com o seu beco do que com as pessoas. No fundo, isto até conduz um pouco à personalidade do ministro que deu a ordem para demitir o Pedro Coutinho. De que ministro é que estamos a falar, José Manuel Fernandes? Bem, foi de José Sócrates, quer dizer, não podia ser outro. Na altura, no ano 2000, a sua provocação foi ao ponto de inaugurar um relógio em frente ao Pedro Coutinho que marcava as horas a que faltavam para ele ir abaixo. O que é tudo notável é ver este punhado de portugueses, alguns com quase 90 anos, continuarem a resistir a uma coisa que é uma arbitrariedade do Estado. Para mim, são um exemplo de nobreza e de valentia. Um exemplo de que ainda há gente capaz de dizer não, não e não. É uma coisa que nos faz muita falta. Contracorrente com José Manuel Fernandes, à conversa com a Carla Jorge de Carvalho nas manhãs 360. Segunda-feira, nova edição, não perder, sempre depois das 8h10.